nas sinagogas. E nesse dia, assim como quando Paulo Vai chega, começar a falar sobre a história. pessoal, esse é o canal da Escritura Pontos Proféticos. E eu estou aqui num parque aqui, onde eu já tive aqui algum tempo atrás, e eu já fiz fazendo um vídeo. E na verdade, quando eu estive aqui, eu fiz um vídeo ali sobre Atos, acho que 15 ou Atos 13. E aqui é um lugar bacana e pretendo fazer vários vídeos aqui da Palavra de Deus, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre o livro de Daniel, do profeta Daniel. Primeiramente dizer a vocês que eu tenho postado aí alguns estudos falando sobre Atos dos Apóstolos, etapa de Paulo, né? A gente sabe que a etapa de Paulo em Atos, ela vai do capítulo 13 ao 28. E eu lancei aí acho que 4 partes e vou fazer até o final. Então são tudo áudios que eu já enviei. Agora eu peguei esses áudios, eu estou trabalhando esses áudios. Eu acho que fica legal, fica bacana para quem é novo, assim, que não conhece ainda essas coisas, né? Chegam ali e pode se interessar por isso, né? Então antes de eu começar aqui eu falar sobre o status de Daniel, sobre o livro de Daniel, né? A gente vai contextualizar os capítulos proféticos. E eu gostaria de pedir para você, se você é novo no canal, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se inscreve e deixa o seu joinha, né, para que o YouTube possa entender que o vídeo é importante, então ele começa a notificar as pessoas. Então faz a sua inscrição, ative o sino. Eu sei que é difícil, muitas pessoas às vezes só vê o vídeo, né, só assiste e não deixa like, não se inscreve, mas a gente precisa disso. A gente precisa que as pessoas se inscrevem para estar fortalecendo. Veja bem que é difícil, né, você estudar a palavra de Deus, um tempo tão corrido que a gente tem hoje, onde a gente tem que estar estudando a palavra de Deus, meditando, a gente tem que estar atualizado, depois a gente tem todo o trabalho de estar fazendo vídeo, depois colocando no canal, enfim, né, trabalhando eles. A gente perde tempo com isso, né? Mas eu gostaria então de pedir para que, se você visitar o canal, assistir o vídeo, você se inscreva, deixe seu like e deixe seu comentário também. A gente vai compartilhar bastante da palavra de Deus, né? Então vamos lá então. O Daniel, a gente sabe que ele tem 12 capítulos, e os capítulos que nos chamam-se muita atenção é o capítulo 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Nesse livro, Deus definitivamente ele resolveu falar coisas tão profundas e fazendo uma ponte com todas as demais profecias dos outros profetas. Porque ao falar em Daniel, é como se a gente estivesse falando em Abacuque, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Miqueias, Sofonias, Zacarias, Malaquias, enfim, todos esses profetas, porque Deus vai usar o livro do profeta Daniel para ele ser uma base, uma estrutura, onde quando você vai olhar para a escatologia, não tem como você não passar pelo livro do profeta Daniel. Ali, Daniel, ele tem a profecia mestra, a profecia base, para que tudo possa ser contextualizado por ele. Não tem como você querer falar mesmo sobre ressurreição de Cristo, sobre vinda de Cristo, se você não olhar para o livro do profeta Daniel. Ele é a base. Você imagine se uma base no meio, né, um campo assim no meio, uma base bem reforçada, e em volta você imagina os outros profetas. É claro, com isso eu não estou falando que os outros profetas não falaram coisas profundas, claro que falaram. Mas a questão aqui é fazer você entender que o Daniel, ele tem que ser lido e estudado mesmo
pensando desta forma. Daniel é a base de todas as profecias. E no capítulo 2 de Daniel, a gente tem ali... Primeiro, deixa eu contextualizar, né? Daniel ele vai a cativo juntamente com o povo de Deus, cativo esse de Babilônia, onde foram levados o reino do sul, não o reino do norte, né? Na época o reino do norte já não existia mais. A casa do norte, né? A casa de Israel já não existia mais. E a casa de Judá, então, ela é levada cativo por Nabucodonosor, e Daniel estava lá. Não só Daniel, como Ezequiel. É claro que o Daniel e Ezequiel, agora eu não lembro com precisão quem foi primeiro, mas eles não foram juntos, né? Envolvendo 3 levas, um desses vai na primeira leva e o outro vai na segunda. E na terceira leva já não havia mais assim profetas, vamos dizer assim. Na terceira leva a gente vê o rei Zedequias e o restante do povo judeu que vai cativo. É claro que sempre fica um pouco também, né? Não foram todos cativos, sempre ficou um pouco. E desse pouco que fica ali em Israel, o rei Nabucodonosor vai deixar pessoas que pertenciam a ele, que estavam subordinadas a ele, e daí então ali vai haver a mistura, e dali dessa mistura que vai então surgir os samaritanos, né? Só contextualizando aqui para vocês entenderem. Mas no capítulo 2, aquele rei Nabucodonosor, ele vai ter um sonho, e aquele sonho era muito assim espantoso, e ninguém podia decifrar aquele sonho, ninguém podia contar com precisão aquele sonho, porque o rei ele queria uma coisa assim que até então era de suma dificuldade, porque além de contar o sonho, interpretar o sonho, teria que contar também qual era o sonho. Veja que o rei, ele pensou bem, né? Ele não só queria a interpretação do sonho, mas ele queria que a pessoa contasse o sonho e depois a interpretação. Daí a gente sabe que Daniel ele vai interpretar aquele sonho e Deus vai dar para Daniel, né? A gente até fala a estátua de Daniel, mas na verdade quem teve aquele sonho primeiro foi o rei. E depois, por Daniel ir interpretar, Deus vai dar o mesmo sonho para Daniel. E Daniel então ele interpreta aquele sonho, né? Aquela imagem, aquela estátua, a estátua contendo a cabeça de ouro, o tórax dos braços de prata, o abdômen de bronze, o abdômen de bronze, e as pernas com barro, e os pés com barro e ferro, mistura de barro e ferro. É claro que aqui a gente vê uma mistura, e só por essa imagem, por essa estátua, Deus já estaria contando todo o tempo. É muito profundo isso, porque Daniel na época dele, ele estava na época do Império Romano, Babilônico, então ele vivia no período da cabeça da estátua. E se ele olhasse para baixo, ele não poderia ver os acontecimentos que já teriam acontecido hoje para nós, porque hoje nós estamos no pé, a gente pode olhar para o alto e a gente pode ver toda a estátua montada, né? Então ali naquela estátua, Deus ele é tão sábio, tão inteligente, que através daquela estátua ele passou a falar assim sobre todos os reinos que iriam existir na face da terra, e o próprio reino de Cristo está ali naquela estátua, não na estátua, mas é aquela pedra que vem e bate ali nos pés da estátua e vai desmanchar toda aquela estátua. Então, cada peça, cada parte, ela fala de uma importância tal. Por exemplo, a cabeça, a gente vê que a Babilônia é o ouro, né? O tórax dos braços é prata, a gente sabe que é o Medo Persa. O bronze a gente sabe que é a Grécia. E as pernas, né? O maior mistério e a maior dificuldade, e o que mais se estudam hoje, é procurar entender as pernas e os pés da estátua. Porque as pernas são ferro, porém os pés são ferro misturado com barro. Isso já está apontando para o nosso tempo. E essa mistura de barro e ferro, quando a gente olha hoje para o mundo e para as nações,
a gente vê que isso é as alianças que as nações estão tentando fazer. Então veja que já na época de Daniel, Deus ele teve todo, vamos dizer assim, Deus teve todo um cuidado de deixar essas coisas para nós reveladas, porque Deus sabia que no nosso tempo hoje, nós iríamos estar estudando esses assuntos, e nós iríamos ter muitas mais profecias para somar com tudo isso. Porque na época de Daniel, com certeza teve coisas que o próprio profeta não entendeu. Porque falar em Daniel, a gente está falando em tempo da lei. Falar em tempo da lei, a gente está falando num tempo em que o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre a humanidade, sobre o povo. Porque o Espírito Santo ser derramado perante o povo, né, sobre o povo, teria que se desenrolar todo um processo, no qual Cristo viria na Terra, ele iria morrer, né, ressuscitar e depois enviar o Espírito Santo. Então são coisas que, por mais materiais que Daniel poderia ter, ele não poderia ver com tamanha precisão. E hoje a gente pode ver tudo isso de uma forma precisa, e mesmo assim a gente vê que a igreja ela caminha atrasado nesse sentido. Porque dificilmente você vê alguém explicando profecias, e quando você vê, quase sempre vai estar defendendo um pensamento humano, um pensamento de homens, né? E com isso, aquilo verdadeiro que Deus queria que a gente entendesse, as pessoas passam a não entender. Então tudo isso que acontece hoje no cenário, é como se a gente olhasse também para Ageu, porque no tempo de Ageu, ali estava sendo edificada a casa de Deus, e o povo estava preocupado com os afazeres do dia a dia, mas o povo não estava interessado mesmo em edificar a casa, até que Deus vai cobrar sobre a boca do profeta. Deus ele vai falar que aquele povo estava preocupado com o seu dia a dia, mas não com a edificação da casa dele, no caso, que seria o templo. E hoje nós estamos também edificando, entende? Por isso que nas minhas orações, uma das coisas que eu peço para Deus é para que Deus não me deixe acomodar e edificar essa casa de uma forma qualquer, assim como eles estavam no passado. Então é importante a gente trazer isso para Deus e falar para Deus, porque eu faço assim, né? Deus, o Senhor permitiu que eu vivesse hoje, sexto milênio, onde a maldade está caminhando para o ponto X, né? Para a plenitude, vamos dizer assim. Então o Senhor sabia que a gente ia estar enfrentando todas essas adversidades. O Senhor sabia que nós iríamos estar lutando para fazer o evangelho verdadeiro ser aceito, porque hoje bagunçou tudo. E mesmo assim Deus quisera que a gente viesse a existir nesse contexto de vida, né? Então a gente tem que ter tudo isso em mente para a gente lembrar dessas coisas, para essas coisas ficarem gravadas no coração da gente. Então, aquela estátua, no tempo de Daniel, seria a cabeça, depois viria então o Império Medo-Persa, depois viria a Grécia, depois viria Roma, né, que as pernas de ferro começam com Roma. Só que não é só Roma, né, porque Deus deixou escondido ali algo que a gente tem mesmo que estudar. Estudar também ir para a história. A gente sabe que a estátua ela tem duas pernas. Então só por aqui a gente já vê que as nações que farão parte do reino do Anticristo é como se fosse 5 do Oriente e 5 do Ocidente, entende? E é importante a gente ter todos esses cenários em mente, porque daí isso gera mais temor no coração da gente. Isso gera mais vontade da gente de fato entender a palavra de Deus. Então no capítulo 2, quando o rei, né, Nabucodonosor, ele vê que uma pedra vem e ela bate naquela estátua, e ela desmonta, desfaz aquela estátua. E aquela pedra nós sabemos que é Cristo. Está lá em Isaías, Jesus falou sobre isso, Paulo falou sobre isso, né? Paulo até lá em Romanos, lá em Gálatas, Paulo falando contra os judeus ali, Paulo fala que os judeus ele tropeçaram na pedra. A pedra que estava no caminho, ao invés deles abraçarem aquela pedra, não, eles tropeçaram. A pedra serviu de tropeço para eles. E então quando a gente observa ali o episódio do capítulo 2, a pedra vem e abate com tudo, ou seja, a estátua ela está falando de todo um governo mundial,
qual o cabeça seria o Império Babilônico, que já foi desfeito naquele tempo, só que por ser Babilônia a cabeça, Deus está mostrando que todos os reinos do mundo iriam conter a mentalidade da Babilônia, percebe? Isso é tremendo. Hoje a gente vê que Babilônia já ficou para trás, mas o corpo hoje, a gente pode dizer que contém a mentalidade da Babilônia. Isso é tremendo. E depois a gente vê uma pedra que é Cristo, e Cristo ele é o cabeça que tem um corpo, a igreja. Então a gente vê que aquela pedra vai substituir um cabeça que é Babilônia, um corpo que são as nações, né? Vai ser substituído por um cabeça que é Cristo e um corpo que é a igreja. Então ali é tremendo, quando você medita nessas coisas, você vê que ali Deus já teria passado para nós coisas que para Daniel seria futuro, e muitos para nós hoje ainda é futuro. No tempo de Daniel, sim, ficou passado. Mas um futuro que Daniel não via, hoje parte desse futuro nós já vivemos, né, que é a formação da estátua, e ainda resta parte desse futuro que joga lá para os pés, para os dedos da estátua, né? Por isso que o dedo, os pés, né, são 5 dedos, nenhum 5 no outro, né? Então tudo isso Deus fez pensando, né? Só a imagem do homem, né? Deus escolheu a imagem do homem para desvendar todos esses mistérios, né? E eu falei que a gente ia falar aqui sobre capítulo 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, mas para não ficar muito amplo, eu vou deixar isso para fazer uma segunda parte, daí na segunda parte a gente vai dar continuidade, porque são muitas coisas para a gente estar falando e contextualizando, ok? Então eu me despeço aqui de vocês e peço então para que vocês se inscrevam no canal e ative o sino para a gente compartilhar aí da palavra de Deus, ok?